vida, paz. Então a gente precisa atingir o máximo de pessoas, né, com a mensagem da palavra de Deus. Boa noite, pastora Rosana. Deus abençoe a sua vida aí na metrópole de Jacuí. Ô Jacuí, hein? Tá tudo bom aí em Jacuí? Tá? Fala pro Marquinhos, hein? Guarda esses frangos aí que eu tô chegando. Uma hora dessa a gente aparece por aí. Tá bom? Manda um abração pro Marquinhos também. Pessoal, vai compartilhando aí. Eu vou dando um tempinho aqui pra gente já começarmos aí mais um estudo da palavra de Deus, né? Nós começamos terça, fizemos ontem e vamos fazer hoje e amanhã, de segunda a sexta, o estudo. Boa noite, Simone Silva, Deus abençoe muito a sua vida também. Então a gente vai, um estudo sequencial da palavra de Deus, né? É bom a gente não perder. Eu sempre costumo baixar depois e gravar e disponibilizar também no YouTube, para quem não pode acompanhar aqui ao vivo. Mas o bom é ao vivo aí, para a gente trocar ideias, para a gente conversar um pouco, tá bom? Léo, boa noite, Léo. Deus abençoe também a sua vida e o seu coração, tá bom, gente? Então assim, a gente vai aqui nesse estudo sequencial. Ontem, meu Deus, como Deus falou comigo. Na terça-feira, como Deus também ministrou no meu coração. Foi uma bênção mesmo, muito prazeroso, né? Oh, meu Deus do céu, hein? Como é que faz, Rosana? Estamos esperando para o pastor fazer o frango aí, ó, tá vendo? Que coisa, hein? Mas é assim mesmo. Nós vamos chegar o dia que a gente vai poder aí, se Deus quiser, vai passar essa luta aí. Então, gente, vamos lá, já a gente já vai começar, vai compartilhando aí, criando as salas de vídeos. Eu estou aqui também compartilhando aqui na minha página pessoal, para a gente atender aí o máximo de pessoas. Irmã Francisca, Deus abençoe muito a senhora, tá bom? O esposo também. Já vai abrindo a sua Bíblia aí, gente. Não vamos perder tempo, não vamos ganhar tempo, né? Vamos aqui estudar a palavra de Deus. A gente está estudando o livro de Efésios. Então hoje você vai abrir Efésios capítulo 2, né? Então aí nos ajude. Efésios no capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Não vou ler todo o bloco. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 7. Versículo 1 de Efésios capítulo 2. Nós vamos ler esse texto aqui, tá ok? Boa noite, Clenilza, boa noite, Regina, Zé Carlos, Ademir. Deus abençoe muito a vida de vocês. Vamos lá então, gente. Vamos ver aqui. O texto diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, não andamos mais, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele
nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós acabamos de ler a Tua palavra. Que a Tua palavra, Senhor, encontre um coração aberto nesta noite. Que a Tua palavra seja boa semente, que caia em terra boa, em coração bom, coração sedento para recebê-la. E que ela possa produzir frutos em nossa vida. Pai, seja um tempo de bênção, de compreensão, de entendimento da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Deixa eu só ver quem entrou aqui, gente. Mais gente entrou aqui. Juliana, boa noite, graça e paz, pastores, todos os irmãos, saudades de todos. Assistindo em família, Gilmar, Lázaro, Antônio Pedro, Ana Júlia e Mariana. Que bênção, Deus abençoe. Também está nos dando a honra de nos acompanhar nosso querido pastor Licurgo Ferreira, né? Os irmãos aí mais antigos vão se lembrar do pastor Licurgo, muito querido aqui na nossa região das Minas Gerais. Deus abençoe, reverendo Licurgo, né? E todos os seus queridos também. Nós estamos estudando uma sequência dentro da carta de Paulo aos Efésios. Nós fizemos uma introdução na terça-feira. Falamos que Deus plantou a igreja de Éfeso numa cidade promíscua, numa cidade difícil. Ontem nós falamos do papel do Espírito Santo, como ele é importante na nossa vida, como ele é importante para o nosso coração, como ele é importante para a nossa salvação, né? Que é o Espírito Santo que nos convence, que é o Espírito Santo que faz a obra, né, em nossa vida. Hoje, nós queremos falar algo muito importante. Uma das verdades mais profundas da Bíblia e urgente que todo cristão, eu e você, devemos saber e aprender na nossa jornada de fé, é aquilo que Jesus disse em João 15, 5, capítulo 15, versículo 5 de João. Sem mim, nada podeis fazer. O quanto antes eu e você aprendermos a crer nessa verdade, você e eu conseguiremos vencer a nossa luta contra o pecado e viveremos para a glória de Deus. Nesse presente texto aqui, trecho da carta de Paulo, que vai do capítulo 2 até o capítulo 3, versículo 13, o que Paulo passa a nos mostrar aqui? Paulo passa a nos mostrar a nossa condição de existência e vida em Cristo Jesus. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele trata especialmente da condição dos não-judeus, né, dos gentios, em Cristo Jesus. Aí o que ele fala aqui? Ele mostra que sem Jesus, o nosso estado era de morte espiritual. Vou repetir. O que Paulo está mostrando aqui no início desse capítulo 2? Que sem Jesus, o nosso estado era de morte, completamente incapacitados e até mesmo inconscientes da nossa miséria espiritual. E o que Deus fez? Incapacitados, longe de Deus, mortos espiritualmente, Paulo diz que nós fomos ressuscitados espiritualmente por Jesus, porque nós fomos alvos da graça de Deus. E com essa graça ele constituiu a sua família e nos tornou embaixadores do seu reino. Então, o que Paulo está nos mostrando aqui? Que Jesus,
nos transportou da morte para a vida. Hoje você que é cristão, você que é crente em Jesus, que é salvo em Jesus, você foi transportado da morte para a vida, das trevas para a luz e da condenação para a glória. Então, pela graça de Deus, nós somos ressurretos em Cristo. Então, hoje eu quero falar da nossa ressurreição espiritual. Eu não vou falar daquela ressurreição que ainda vai acontecer para os mortos que estiverem em Cristo quando Jesus voltar. Aí a Bíblia fala que todos ressuscitarão. Primeiro, eu quero falar que hoje, eu e você, nós vivemos em Cristo Jesus na condição de sermos espiritualmente ressuscitados por Cristo Jesus. Quando a salvação de Deus em Cristo, operada pelo Espírito Santo, na vida de uma pessoa acontece, ele sai do estado da condição de um morto espiritual. Paulo diz, aqui ó, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, quando a gente fala da ressurreição espiritual que Deus efetuou em Cristo em nossa vida, a gente pode afirmar algumas coisas. Primeira delas, a ressurreição da nossa vida em Cristo, ela é totalmente necessária. Não tem como voltarmos a ter vida com Deus e em Deus se Jesus não nos ressuscitar espiritualmente. Vamos para o texto. Versículo 1. Paulo começa dizendo: e estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que Paulo quer mostrar aqui? Qual é a intenção de Paulo aqui? Começando dessa forma. A intenção do apóstolo Paulo era demonstrar desculpa a palavra forte, era demonstrar a desgraça e a ruína em que se encontravam os efésios, os irmãos lá de Éfeso, depois de ter falado sobre a glória de Cristo, contrastando assim a miséria de um homem e a glória de Cristo. A única solução para quem está morto é a glória de Jesus na nossa vida. Então Paulo está mostrando que a condição de alguém sem Cristo na vida é uma condição de morte espiritual. Paulo usa aqui as palavras delitos e pecados. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Essas duas palavras trazem a ideia de errar o alvo, de desviar-se do caminho, ou seja, o pecado em todas as suas formas é um desvio do ser humano com respeito à vontade de Deus. Tem alguém me ligando aqui, eu não tenho como atender, gente, eu não tenho como atender, agora eu não posso. Vamos voltar aqui. Quando Paulo usa a palavra delitos e pecados, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, estava dizendo que o pecado em todas as suas formas é um desvio do homem com respeito à vontade de Deus. É o ser humano assumindo o controle da sua vida e em seguida perdendo o controle da mesma por fazer as coisas conforme a inclinação da sua natureza pecaminosa. E esse desvio da vontade de Deus para o ser humano, qual a consequência para isso? Levou o ser humano à morte, que aqui no texto refere-se à morte espiritual. O que é a morte espiritual? É a separação, é o rompimento
da comunhão com Deus. Comunhão esta que Deus projetou para o ser humano quando o criou. Deus cria o ser humano, Adão e Eva, o cria para comunhão, para a glória dele, para comunhão. Mas o ser humano acabou trocando a comunhão com Deus quando ele decide pecar. Quer dizer, Paulo fala que estávamos mortos, ou seja, havíamos rompido a nossa comunhão com Deus. O ser humano se torna ou entra no estado de morte espiritual. E a morte espiritual, queridos, tem implicações que são rompimento da comunhão com Deus. O ser humano perdeu a comunhão. Ele tinha uma comunhão perfeita com Deus lá no Jardim do Éden. Quando o pecado entra, essa comunhão se rompe. O que mais acontece? Perda do livre-arbítrio. O ser humano tinha liberdade. O ser humano tinha total liberdade. Mas o que é que aconteceu? Ele perde a sua liberdade e ele passa agora a deixar com que o pecado seja agora o seu senhor, né? E por isso, então, existe a necessidade de um mediador perfeito, de alguém que o leve de volta para Deus. Com isso, gente, eu não estou dizendo aqui que quem não tem Jesus no coração não é capaz de fazer coisas boas. É claro que é, né? Essas coisas boas que o ser humano sem Jesus no coração faz, nós chamamos de humanidade, de gesto humano. Sim, claro. Porém, em relação às boas obras para a salvação, o homem natural sem Jesus se encontra totalmente incapacitado de realizá-las. Nada que eu faço de bom vai ser usado para a minha salvação. A minha salvação depende única e exclusivamente da minha fé na obra salvadora de Jesus. O mesmo Paulo aqui nesse texto, capítulo 2 de Efésios, o versículo 10, ele fala que nós somos criados em Jesus para as boas obras. Eu faço boas coisas, boas obras, porque eu já sou salvo em Jesus. Não é para ser salvo em Jesus. O requisito para a salvação em Deus, através de Jesus, é a fé na obra salvadora. Estão entendendo? Então vamos lá. No versículo 2, o que Paulo fala aqui? Paulo fala assim, versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos atua nos filhos da desobediência. No versículo 2, o apóstolo Paulo, ele vai mais a fundo em mostrar como era a nossa vida. É a Bíblia que está dizendo. Como era a nossa vida antes de Jesus nos regenerar e nos salvar. Paulo fala que nós andávamos outrora, ou seja, antes de Jesus. Se você diz que tem Jesus na sua vida, no seu coração, você não pode andar mais dessa forma. Que forma, pastor? Paulo diz assim, que nós andávamos antes de Jesus, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora nos atua nos filhos da desobediência. Aqui é o retrato do coração de um homem sem Cristo. O que Paulo está dizendo aqui que alguém sem Cristo, sendo seu Senhor e Salvador, é? Primeiro, ele é escravo do pecado.
Ou seja, quem conduz o coração de alguém sem Cristo é o pecado. Ele está escravizado, acorrentado, algemado pelo pecado. O desejo pelo pecado é muito maior do que o desejo de Deus. Então, ele cede às paixões do próprio coração. Então, o homem sem Deus é escravo do pecado. Segundo, o homem sem Jesus no coração é escravo do mundo. Se você quiser participar fazendo algum comentário, fique à vontade, tá? Mas vamos lá. Ele é escravo do pecado, escravo do mundo. Estou falando do homem sem Jesus. Ou seja, o que é mundo aqui? Mundo aqui é um sistema de valores que rege a sociedade. Mas é um sistema de valores totalmente pervertido. É um sistema de valores que apoia e dissemina coisas que vão totalmente de encontro à vontade de Deus e à santidade de Deus para a nossa vida. Então, ele é escravo dessa ideologia. É a ideologia do mundo que rege o seu coração. Terceiro, e aí talvez isso pode espantar muita gente, mas eu falo aquilo que está na Bíblia. Vamos lá. O homem sem Jesus é escravo do mundo, é escravo do pecado e é escravo de Satanás. Qual é o objetivo de Satanás? Do diabo? É levar os corações dos seres humanos, das pessoas, a desobedecerem a Deus. Não estou com isso dizendo que todo mundo que está sem Jesus está endemoniado. Não tem nada a ver. Estou dizendo de influência. Há um domínio, né, no coração das pessoas sem Jesus. Então, eu preciso de Jesus. Você precisa urgentemente de Jesus. Tá ok? Vamos lá. O que mais aqui Paulo está dizendo? Paulo está aqui mostrando que o homem natural, eu vou fazer essa diferenciação, homem natural sem Jesus no coração e homem espiritual com Jesus no coração. O homem, o ser humano natural, ele vai agir em conformidade, e eu falo isso com todo respeito, mas é só você ler a Bíblia. Ele vai agir em conformidade com a vontade não de Deus. Ele vai agir em conformidade com a vontade do diabo. Dessa forma, o diabo não é o culpado sozinho pelos pecados cometidos, pois o ser humano também o é. Porque ele permite essa influência, não entregando o seu coração a Jesus. Paulo fala que o diabo, que Satanás, está aqui no texto, ele opera, ele atua nos filhos da desobediência, se valendo da ideologia mundana. Olha que coisa muito forte. E para quem aqui talvez pense que Paulo está fazendo acusações dos pecados alheios e se esquivando de sua própria culpa, Paulo muda de vós para o nós. Nós andamos, né, conforme nós. Então Paulo aqui se inclui para mostrar. Para você ver como isso é tão forte. Por exemplo, nós estamos aí no meio de uma pandemia, não é verdade? E a notícia da pandemia começou lá no final do ano, não é verdade? E a notícia de um primeiro caso rondando aqui no país não foi antes do carnaval? Sim ou não? E aí? Mesmo assim, ninguém cogitou na possibilidade de suspender o carnaval. Ninguém aventou a possibilidade de cancelar o carnaval. Ninguém pensou nisso. Isso vai trazer prejuízos incalculáveis. Mas olha o risco que poderia acontecer.
Se uma pessoa infectada estava lá no meio, o que poderia acontecer com milhões de pessoas, o Brasil inteiro? Ou seja, é mais forte a influência do mundo. E não venha me dizer que carnaval é cultura. Eu não consigo entender uma cultura que promove a promiscuidade, que promove a nudez e por aí vai. Deu para entender? Né? Então, Paulo aqui está mostrando, né, a condição do ser humano. E a honestidade com que Paulo trata do assunto demonstra não só a sua sinceridade, mas também demonstra a capacidade dada por Deus de anular qualquer complexo de inferioridade, de superioridade que é típico do coração do ser humano. Desde que o ser humano rompeu a sua comunhão com Deus, entrando assim no chamado estado de morte espiritual, a necessidade de restabelecer essa comunhão se fez presente. Eu falei ontem, pode um pássaro chegar ao sol? Não. Pode o ser humano, com a sua miséria, com os seus pecados, com a sua tendência para o mal, já percebeu a tendência que o ser humano tem para o mal? Você que é pai e que é mãe, conscientemente você ensina teus filhos a fazer coisa errada? Você ensina teu filho a pecar conscientemente? Não. Muitas vezes ensinamos sem perceber com as nossas atitudes, mas conscientemente não. Mas, presta atenção, já percebeu a criancinha desde pequititinha? Ela começa a engatinhar, ela começa, começa a caminhar, ela começa a fazer coisa errada e faz escondido. Ela sabe que é errado. Por que ela faz escondido? Se ela sabe que ela é errada, ela vai lá e faz. Ela sabe que vai ser punida, por isso que ela faz escondido. Mas ela não aguenta, vai lá e faz. É a tendência. Então, por causa dessa comunhão que foi rompida, há a necessidade, né, de restabelecer a comunhão com Deus. Pode você, sem Jesus, restabelecer a comunhão com Deus? Muita gente, não, pastor, todas as religiões levam a Deus, o importante é cada um seguir, é ser bom. O apóstolo Paulo que fala que todo mundo estava morto. Como poderia um morto sair da sua própria cova, se nem mesmo sequer podia dar-se conta que estava morto? O estilo de vida, ou seria, melhor dizer, o estilo de morte que cada qual levava antes de Jesus, acentuava a degradação e a apatia que se encontrava em relação a Deus. Por tudo isso, a nossa ressurreição espiritual se faz totalmente necessária. Então, nós somos ressurretos em Cristo, e é necessário, porque o ser humano entrou num atoleiro que ele não consegue sair sozinho. Na verdade, ele se afunda mais ainda, que é o atoleiro do pecado. Agora, vamos pensar mais um pouquinho aqui a respeito da ressurreição espiritual que Jesus faz na nossa vida. Ela é fruto, é somente fruto. Jesus nos ressuscitou, né? Aqui, eu estava morto sem Jesus. Ele entrou na minha vida e me trouxe vida. Ele me trouxe de volta à vida. Mas isso é preciso entender que é fruto da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Versículo 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou,
E estando nós mortos em nossos delitos, olha só, estávamos mortos, né? Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Preste atenção comigo agora. Olha a maravilhosa graça de Deus agindo em nosso favor. Apesar de todo pecado, apesar de toda a depravação do ser humano, Deus teve misericórdia deste. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Você hoje é alvo do amor de Deus. Misericórdia e o amor de Deus são sinônimos. Não há palavras, não há expressões, não há definições que apontem com exatidão o significado, meu querido, desse amor por mim e por você. Nós não conseguimos dimensionar o tamanho do amor de Deus para conosco. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, Romanos fala, Deus, né, sendo rico em misericórdia, nos amou. Fugiu um texto aqui que eu ia citar. Fugiu, eu vou lembrar aqui, vou até abrir aqui, em Romanos, capítulo 5, e versículo. Deus prova o seu amor para conosco, em que envia seu Filho Jesus, mesmo sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco. Entenda uma coisa, por meio da sua graça, por meio do amor, Deus nos vivifica, nos traz de volta a vida em Jesus e nos capacita a vivermos de forma santa e irrepreensível perante Ele. Esse amor que nos resgata é o mesmo amor que nos dá condições de obedecê-lo também. Olha que coisa linda, gente. No versículo 5 a gente lê: e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Os nossos pecados nos levaram à morte espiritual, o rompimento da comunhão com Deus, a degradação moral. Mas Deus, por sua misericórdia, por seu amor, por sua graça, seja grato a isso, nos trouxe a vida, nos regenerou, nos trouxe de volta, nos religou a Deus. Seja grato a isso. Talvez agora você esteja com o coração apertado com tanta coisa. Jeremias fala em Lamentações 3, 21, 22 em diante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que te dá esperança nesse tempo de pandemia? Você, dono de loja, que está aí sofrendo, eu sei. Você, empregado, que talvez está na risca de perder o emprego, ou perdeu já. O que você pode trazer à memória nesta hora? Meu Deus, está difícil. Traga à memória o grande amor, a grande misericórdia de Deus por sua vida, que te resgatou, que te trouxe vida, que te trouxe a paz de Jesus, a paz que ninguém pode dar, né? Então Paulo aqui, ele traz essa lição, e aí o nosso coração precisa ser grato. Olha o final desse versículo, versículo 5, pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Sabe o que é isso? É uma lembrança a todos nós de que nós não merecemos a salvação. Nós não merecemos salvação. É uma lembrança a todos nós, eu me emociono com isso, porque nós não merecemos uma gota da rica misericórdia de Deus. Só recebemos a misericórdia por graça somente.
que isto está claro no texto, não há que se discutir. É a graça de Deus por mim e por você. Então, traga a memória agora nesse tempo de dificuldade, de aperto na alma e no coração. Eu sou salvo pela graça em Jesus. Agora, vamos pensar comigo aqui. A gente deve se lembrar, contudo, que somente um Deus que é rico em misericórdia e rico em amor poderia fazer o que foi feito por nós. Sabe por quê? Porque a nossa condição não poderia ser resolvida de outra forma, a não ser por uma misericórdia tão rica e por um amor tão grande. Por causa de sermos pecadores, nós estávamos caminhando a passos largos para o inferno. Mas a grande, a rica misericórdia de Deus. Então, quando a gente afirma que Cristo, que Jesus Cristo, é o nosso único Salvador, devemos lembrar que isso não quer dizer apenas que nós não devemos repartir com outros deuses a glória dele, mas que não se pode repartir a sua glória, porque ela é única. Só Deus é como Ele é. Somente Deus poderia nos salvar, pois só Deus tem todo esse amor para nos dar, né? Só Deus tem misericórdia, só Deus tem graça para que nós pudéssemos ter sido salvos. Então, quando a gente pensa nisso, né, a salvação, né, a nossa ressurreição espiritual é fruto da misericórdia e do amor de Deus. Então, se você hoje é um cristão em Jesus, um crente em Jesus, é pela misericórdia dele. Terceiro, a ressurreição espiritual da nossa vida, ela é um testemunho do poder de Deus. Versículos 6 e 7. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Pensa comigo uma coisa, é lindo, é maravilhoso vermos que o Espírito Santo, o que o Espírito Santo pode fazer na mente de uma pessoa. O pensamento de Paulo aqui, ele flui com uma leveza que nos impressiona. O contraste que Paulo apresenta agora nesses versículos com o outrora e o agora é completo. Veja, outrora, ou seja, antes de Jesus, nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. Ele fala outrora, ou seja, antes de Jesus, nós estávamos mortos em nossos pecados e transgressões. Aí Paulo fala assim, agora, olha o contraste, antes, outrora, vocês estavam assim, a condição do ser humano sem Jesus é assim, mortos. Aí Paulo fala, agora mesmo que você está me ouvindo aí às 19 horas e 44 minutos, agora, nós estamos vivos, nós estamos ressurretos, juntamente com o Cristo ressurreto, ou seja, tão certo como Cristo está vivo, nos céus nós estamos vivos aqui agora espiritualmente. Outrora éramos daquele que opera na esfera espiritual da maldade. Outrora, segundo o texto da Bíblia, nós éramos do diabo, ele que dominava. Agora, após Jesus, nós estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Olha que definição interessante. Antes, vegetávamos nas garras de Satanás, no seu campo de atuação.
Mas agora, meu querido irmão, nesse tempo de pandemia, de susto que a gente está passando, agora, em Cristo, nós assumimos a posição de regentes com Jesus sobre o universo, tanto físico como espiritual. Há de se lembrar aqui que Paulo não está afirmando que já aconteceu esse nosso assumir os tronos ao lado de Cristo, não. Não. Mesmo porque isso está reservado para a eternidade, quando Cristo vier buscar a sua igreja. O que Paulo está vislumbrando aqui, quando ele fala que a gente está sentado nos lugares celestiais com Cristo, ele está vislumbrando essa verdade. Isso é fé, como se ela já tivesse acontecido. Em outras palavras, isso é tão verdadeiro e garantido a nós, que Paulo trata o assunto como se já estivesse acontecido literalmente. Assim deve ser a nossa esperança. A nossa esperança deve expressar não só uma aceitação das promessas de Deus, mas acima de tudo uma plena convicção de que todas as promessas de Deus serão executadas por Deus no tempo certo e estipulado por Ele mesmo. Todas as promessas de Deus, as de Deus, serão cumpridas. Estão sendo, e as que não aconteceram ainda, todas serão cumpridas. Então, o que Paulo aqui? Paulo mostra aqui ainda o contraste entre o outrora e o agora, nesse trecho. A gente pode ver que outrora, antes de Jesus, a condição espiritual de um ser humano, a tua, a minha, era deprimente, era degradante. Mas agora, a nossa condição espiritual em Cristo é diferente. Olha o que diz Romanos capítulo 5, versículo 20. A suprema riqueza da sua... Romanos 5, 20. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ao nos ressuscitar juntamente com Jesus, ao nos fazer assentar com Ele nas regiões celestiais, Deus assim o fez para mostrar a todas as gerações, em especial no dia da volta de Cristo, a suprema riqueza da graça de Deus. Todos, a Bíblia diz, não somente verão como devem ver, desde já a obra maravilhosa que Jesus realizou em nós por meio da sua graça. Nós somos apenas instrumentos de Deus, que Deus usa para mostrar a graça às pessoas. A nós pertence a alegria, a felicidade e a paz, que são resultados dessa maravilhosa obra que Jesus fez na nossa vida. Então você que está aí assustado nesse tempo de pandemia, repetiu umas 4, 5 vezes já, saiba que a sua vida está unida com Cristo Jesus. Você tem vida em Jesus. A gente pode resumir essas 3 palavras, né? Esse trecho da carta aqui de Paulo em 3 palavras. Tudo isso que eu falei, eu posso resumir em 3 palavras. Outrora, agora e aurora. Outrora, antes de Jesus, nós éramos mortos espiritualmente. Nada havia em nós que pudesse mudar a nossa situação. Somente pela graça de Deus é que podemos sair dessa deplorável condição espiritual. Outrora. Resumindo uma parte do texto. Segundo, agora. Se outrora éramos mortos espiritualmente, agora nós estamos vivos espiritualmente. Jesus entregou a sua vida. Nós estamos aqui no limiar da Páscoa, né? A sexta-feira da paixão, domingo de Páscoa, domingo de ressurreição. E essa mensagem tem que ficar bem clara.
Cristo entregou a sua vida para que pudéssemos ressuscitar espiritualmente. Aqui, agora, neste mundo. Antes, outrora, éramos mortos espiritualmente. Agora somos vivos espiritualmente. Agora, mas também, aí entra a palavra aurora. Na aurora celeste, nós reinaremos com Jesus eternamente. E a certeza dessa promessa pode ser desfrutada desde já, como se ela já estivesse acontecendo. Isso é fé, isso é esperança, isso é vida, né? Como é que a gente canta? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que viu está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Então, diante dessas implicações, nós podemos afirmar mesmo, que o crente, que o cristão não tem motivo para viver cabisbaixo, esmorecido, desanimado, perturbado, né, desesperado diante das lutas da vida. Porque o que éramos, o que somos e o que seremos dá à nossa vida o verdadeiro sentido de ser, o verdadeiro sentido de viver. Eu sou do meu amado e Ele é meu. É isso que importa. Concluindo, meus queridos, eu queria citar uma frase do autor John Newton. Ele diz assim: eu não sou, olha o que John Newton fala, eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou quem eu quero ser. Eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, sou o que sou. Vou repetir. Eu vou escrever essa frase aqui depois para vocês aqui, tá bom? Deixa eu repetir aqui, ó, essa frase linda. Eu vou copiar e vou escrever para vocês aí. Tá bom? O que falou John Newton? Eu não sou quem eu deveria ser. Eu não sou quem eu quero ser. Eu não sou o que eu espero ser. Contudo, eu não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Ou seja, eu sou ressurreto em Cristo Jesus. Queridos, que Deus nos abençoe, que Deus sustente a nossa vida nesse tempo tão difícil. Está vendo a importância de estudarmos a palavra de Deus, irmãos? Olha que palavra linda, que palavra forte, que nos mostra a obra que Jesus fez na nossa vida, obra que ninguém poderia fazer, mas Ele fez. Ele pagou o preço por nossos pecados. E hoje nós somos vivos em Cristo Jesus. Amém e amém. Eu escrevi a frase aí, tá bom? Já tá indo para vocês aí. Pessoal, eu vou orar para a gente encerrar, porque eu sei que nós temos irmãos que vão fazer célula. Agora, as nossas células estão funcionando online, né? Bênção de Deus. Nossas células não estão parando. Irmãos, a igreja não para. Nós não estamos reunindo, mas a igreja não para, os trabalhos não param, as pessoas estão fazendo, né, daquilo e da maneira que podem fazer, tá bom? Deixa eu ver aqui os recadinhos que o pessoal tá mandando, né? Deixa eu ver aqui, ó, alguém colocou lá no grupo Movidos pela Fé, lá da roça, estava uma bênção
a palavra, pastor Jean, né? Palavra abençoada e edificante. Glória a Deus, irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus sustente a nossa vida, tá bom? Eu vou orar para encerrar, porque eu vou liberar para o pessoal fazer a sua célula, as suas reuniões. Irmãos, vocês perceberam que eu estou fazendo algumas visitas, né, virtuais. Eu estou ligando por vídeo para as famílias, para a gente conversar e orar pelas famílias. Se você deseja, manda um recadinho no meu WhatsApp, tá bom? Que eu vou ligar para você, você reúne a sua família, para a gente orar e eu abençoar aí a sua casa e a gente conversar um pouquinho, para a gente pelo menos matar um pouco da saudade. Se você desejar, só mandar um recadinho para mim lá no WhatsApp. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te adoro, eu te bendigo, eu te exalto mais uma vez, Senhor. Eu quero te agradecer por esse tempo de estudo da tua palavra, doutrina pura, palavra pura, que nos fortalece em tempos de dificuldade. Que bênção saber quem nós éramos, quem nós somos e quem nós seremos na eternidade. Tudo obra do teu grande amor para nós. Abençoe o teu povo, sustenta o teu povo, dê graça e que a presença do Senhor esteja em cada família. Muito obrigado, Pai. Abençoe todos que estiveram conosco aqui nos acompanhando, em nome de Jesus. Amém e amém. Tá bom, gente? Abração. Abraço aí também para quem entrou aqui, o Adivá e a Sônia, né? Deus abençoe. Daiane também entrou, Eunice Pereira também entrou, Marlene. Deus abençoe muito a vida de vocês. O Odimar também entrou mais acima aqui, tá bom? Deus abençoe a vida de vocês. Eu vou encerrando por aqui e dar liberdade para o pessoal continuar trabalhando. Se alguém quiser falar comigo agora por vídeo, famílias, eu estou liberado agora aqui. Se alguém quiser, manda um recadinho que eu ligo aí, eu oro por vocês também. Deus abençoe, até mais.